amantes da tecnologia, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com Mundos, um podcast que simplifica as habilidades do mundo digital enquanto você toma um cafezinho. Meu nome é Breno, sou Head de Produto e Operações aqui na DNC e temos uma notícia bombástica hoje na nossa introdução. Poderia se apresentar, por favor? Claro, meu nome é Babi, desenvolvedora de software back-end aqui na DNC. A notícia que o mundo não acreditou. Gente, agora a gente vai ter que mudar um pouco o esquema do nosso podcast, porque o meu motivo de brincadeiras com a Babi é realmente ela não ser efetivada. Agora ela foi efetivada. Então, comenta aqui outras coisas que eu posso zoar a Babi. No próximo episódio já vai trazer toda uma repaginada na nossa dinâmica de equipe, mas... Eu fico ouvir a aluna. Exatamente. Vai ser promovida a aluna. Promovida cliente. Parabéns. E hoje, no nosso tema, a gente vai falar um pouco sobre algo que preocupa muito pessoas que estão começando na área de tecnologia. Quando vem aí as vagas no LinkedIn, cada vaga de cada empresa pedindo conhecimentos em frameworks diferentes, ferramentas diferentes, isso cria uma certa ansiedade. Meu Deus, será que eu preciso aprender tudo isso de uma vez? Como que eu sempre me mantenho atualizado se em cada dia eu tenho uma tecnologia nova surgindo, mais rápida, mais barata, mais complexa ao mesmo tempo? E a gente vai estar aqui para tranquilizar vocês e entender um pouco como isso funciona no dia a dia. Como eu me mantenho constantemente atualizado, trabalhando no universo de tecnologia. E para isso, a gente tem uma convidada super especial, nossa embaixadora do curso de tecnologia, Flávia. Você apresenta aqui pessoal, Flávia. Olá a todos, meu nome é Flávia Rangel, eu sou desenvolvedora de back-end na Uber e estou transicionando para ser gerente agora. Olha! E isso nesse momento é com que eu estou trabalhando e eu iniciei nessa carreira, né, na verdade no período que eu precisava fazer entre o primeiro e o terceiro ano do colegial. Eu decidi fazer um curso técnico junto com o colegial. Dentro do campus da Unesp hoje, lá em Guaratinguetá, nós temos um curso técnico. E eu fiquei muito na dúvida do que eu iria fazer, não tinha ideia nenhuma do que era informática na época. Eu decidi fazer curso de informática achando que ia aprender... Liga e desligar o computador, formatar o computador, Windows, Excel. E foi muito além do que eu esperava, o que foi surpreendente de forma positiva para mim, porque foi aí que eu aprendi a base da programação, lógica de programação, aprendi estrutura de dados, algoritmos e também aprendi a lidar um pouquinho com programação voltada para hardware, porque era mais era um técnico ali, né? Não era formação, uma graduação de faculdade. A partir daí, eu me apaixonei pela área, achei que tinha a capacidade para seguir em frente ali. Então, eu fiz um estágio fazendo Java para desktop na época. Nossa! E gostei muito, tive um pouquinho de contato com banco de dados ali nesse estágio. E a partir daí decidi fazer a faculdade. Eu fiz na Unifei, que é a Federal de Itajubá. Somos conterrâneos de universidade, então. Unifei, que massa. Eu larguei a faculdade. Meu filho, já levantei sua bola aqui que você foi efetivada, não abaixa a bola, não. Não quero mais ir pra faculdade. A gente pode voltar nesse tema. Mas, enfim, eu acabei fazendo ciência da computação lá em Itajubá. Tive a chance de morar nos Estados Unidos durante um ano pela graduação naquele programa Ciências Sem Fronteiras. Caraca! Sim, Depois eu retornei para o Brasil, terminei minha formação e a partir daí ingressei no mercado de trabalho. Que legal! E, nossa, super legal você falar que você está transicionando agora para uma carreira em liderança, né? Sim. E vamos começar com um assunto polêmico, né? Sim. Hoje a gente precisa aprender tudo o tempo inteiro. Como que a gente lida com esse FOMO, né? Essa sensação que a gente está sempre perdendo uma tecnologia nova. Como você se mantém atualizada hoje? Tiro de informações, né? Sim, a área em que nós atuamos, a área de tecnologia, ela não para de se atualizar o tempo todo. Então, sendo sincera, é impossível você saber de tudo o tempo todo. Mas como que nós fazemos para nos sentir à vontade, né, no mercado de trabalho? Primeiro,
tem a base sólida, bem estruturada. Então, estrutura de dados, algoritmos, até um exemplo do como nós lideramos uma entrevista, né, dentro da Uber. Eu sou entrevistadora hoje na Uber. Que massa. E uma das coisas em que uma das coisas que nós pedimos para que as pessoas façam um algoritmo, lidem com estrutura de dados durante a entrevista. E nós pedimos para que a pessoa escolha qualquer linguagem de programação que ela quiser. Nossa, que bacana. Nós somos capazes de ler. Concorda comigo que se a gente faz um for, um if, lógico, como você escreve ali, ele vai alterar. Isso, ele vai alterar do JavaScript para o Python, qualquer coisa do tipo. Mas quando nós sabemos lidar com soluções de problemas e sabemos a base sólida de estrutura de dados, todos esses algoritmos, nós somos capazes de nos desenvolver muito mais rápido em qualquer outras questões. Né? Então, eu acho que o maior ensinamento aqui é lógico, você pode falar para mim, eu quero seguir a área de web, então eu vou focar em HTML, JavaScript, Angular. Na minha carreira, eu decidi focar em back-end. Eu iniciei fazendo Java, utilizando do Java, das suas várias formas. E o Java foi evoluindo, Java 8, e aí tem Spring Boot, né? E todas essas questões. Mas eu acho que de acordo com o mercado ou de acordo com o que você está trabalhando ali, você pode ir evoluindo de acordo com o projeto também. Mas se você quer, por exemplo, para não ficar desatualizado, talvez o projeto que você está trabalhando no momento não te dá tanta oportunidade, existem cursos que você pode atacar, mas também fazer projetos em casa, você pode contribuir para open source. Todas essas são formas de se manter atualizado, sem que necessariamente a gente fique desesperado para aprender tudo, né? Só esperando a demanda do trabalho, né? Exato, é uma questão impossível, né? Eu, por exemplo, eu sou focada em back-end. E é muito difícil, eu entendo o que o pessoal de aplicativos faz, eu entendo o que o pessoal de web faz, mas eu não sou uma pessoa especialista nessas áreas, sou uma pessoa especialista na área de back-end. Então, é legal também você decidir e entender o que gosta para focar os estudos, de novo, para não ficar desesperado. E uma coisa que a gente estava conversando aqui até, a Gabi veio chorando aqui, pelo amor de Deus, fiz as 3 branch que eu tava fazendo de madrugada, sumiu, e eu fiquei das 3 horas trampando, 2 horas e 20 só pensando no problema. E é uma coisa que é muito comum hoje na área de tecnologia, eu acho que até acontece alguma frustração quando a galera faz alguns cursos, porque ela acha que quando ela tem uma qualificação, ela vai saber resolver todos os problemas que o sistema vai dar para ela, mas na verdade ela vai saber a linha de raciocínio para resolver esses problemas. E quando você se depara hoje com um problema que você não sabe como resolver, aonde você vai procurar ajuda? Em comunidades, Stack Overflow, em comunidades. Não deixa de ser, tá? Stack Overflow é meu preferido. Sim, o próprio Google. Existem blogs de tecnologia, né? O Medium é um exemplo. Legal. Mas existem várias outras plataformas em que você pode acessar cursos. Tem né? fóruns no GitHub, né? Fóruns no GitHub, até mesmo livros. Existem livros especialistas, dependendo da área que você precisar. Por exemplo, hoje eu preciso entender a diferença de um banco de dados SQL ou não SQL. Então, existem livros para isso que possam te ajudar, existem cursos que podem te estruturar nesse sentido. Até mesmo vídeos no YouTube que hoje ensinam, né, como lidar com as tecnologias. Então, vale muito aí como você quer seguir o seu caminho. Existem pessoas que são muito autodidatas, então elas são capazes, né, de seguir só com esses conteúdos. Tem outras pessoas que precisam de algo mais estruturado, né? Então, vai do perfil também. Legal. Isso que você falou é muito real, porque da primeira coisa que você falou sobre o desenvolvedor, ele saber dominar a lógica, a estrutura e tudo mais, ele é melhor do que ele ficar rodando ali de linguagens. Por quê? Acontece uma situação aqui que a gente tem uma API em PHP, né? E aí a gente está transformando ela para padronizar a stack de um projeto que a gente está para Node.js. E aí você olha,
você entende a lógica, mesmo não sabendo ali dominando. Não domina o PHP, né? Mas você entendendo sobre lógica, você entende o que ele tá fazendo, qual que é o resultado, o que ele precisa sair e tudo mais. O pessoal precisa pegar a mesma lógica, estudar um pouco de sintaxe e aplicar. Né? Então é muito mais sobre a gente pensar em resolver. A gente falou aqui várias vezes no podcast, né? Sim. Que os devs são. A gente resolve problemas, né? A gente não. Menos desenvolve. Tem até uma pesquisa que você falou pra mim, que eu não lembro quem falou pra mim, que tem uma pesquisa do Visual Studio que os devs passam, tipo, 2 horas codando no máximo por dia, você acredita? Caramba. Então, assim, é Não, muito mais não. sobre... Alguém falou pra mim, as vozes da minha cabeça. Que a gente passa. E eu achei isso bastante legal, porque a galera às vezes pensa, tipo, eu preciso ler toda a documentação. A galera, eu, no caso, ler toda a documentação, eu preciso dominar. E não, tipo, às vezes a gente tá mais ou menos ali em lógica e a gente quer estudar uma documentação complexa. Então, ali no final a conta não fecha, porque vai estar faltando mais lógica. Exato, a base é uma coisa muito importante, principalmente quando você vai trabalhar, né, no mercado de trabalho, em que você tem que lidar com escalabilidade. Hoje, vamos trazer um exemplo. O iFood, ele tem o seu produto em todo o Brasil. Né? O Mercado Livre, ele atua na Argentina e no Brasil. Já imaginou a quantidade de clientes, a quantidade de transações que essas empresas têm? Você já imaginou que se você fizesse um for dentro de um for, dentro de um for, dentro de um for, aquilo ali ficaria impossível? Ia crashar. Né? Ou cracharia, ou o usuário ia esperar, sei lá, 5 minutos para receber a resposta dele na tela. Então, a gente piora a experiência do usuário. E que, no final das contas, o objetivo é sempre trazer a melhor experiência. Com certeza. Né? Então, o porquê que a base é tão importante? Porque a partir do momento que você sabe lidar com estruturas de dados, sei fazer uma fila, sei fazer uma lista, sei fazer uma pilha, uma lista linkada, ou em alguns cenários vou precisar usar grafo ou qualquer coisa do tipo, porque em muitos momentos, depois que a gente estuda a estrutura de dados, eu já ouvi pessoas me perguntando, mas você já usou isso? Lembre-se, quando a gente trabalha no mercado de trabalho, talvez você não usa todas as estruturas, mas sim, você precisa refletir em como o seu código vai ter a menor complexidade ou vai performar melhor. Então, eu acho que sempre lembrar de que a base é de extrema importância para que você possa evoluir também. Ok, agora eu vou aprender outras tecnologias, outras ferramentas que eu posso aplicar, igual você falou. API. Existem conceitos de como estruturar a API. Então, você pode estudar esses conceitos. E a partir daí, se você quiser fazer Python, PHP, Node.js, beleza. A linguagem de programação a gente se entende depois. Sim. E na sua rotina, como é que você organiza para você se manter atualizado? Você é uma pessoa que gosta de ver mais tópicos de discussão, você gosta de ver mais tutorial, você é uma pessoa que aprende mais lendo, mais fazendo, como que você gosta de aprender coisas novas? Legal. Eu aprendo muito no meu dia a dia, estando na Uber, eu tenho contato com profissionais incríveis, então eu aprendo muito com eles. Legal. Além disso, nós fazemos questão de ter fóruns de discussões, apresentações, mas não só isso. Um exemplo, nós temos meetup para fora de dentro para fora da Uber, né? Então, público. Então, é uma forma também de aprender como que as questões funcionam, ter a oportunidade de fazer perguntas sobre tecnologia, sobre como, né, o trabalho funciona. E eu gosto também de fazer algumas leituras. Então, na verdade, eu gosto muito, não só da leitura, mas eu gosto de ouvir livros. Porque enquanto, por exemplo, estou lavando louça, estou cozinhando alguma coisa, eu estou ouvindo o livro. Para mim, funciona muito bem. Então, eu tenho gostado dessa forma de me atualizar. Você falou sobre que vocês se ajudam, onde você trabalha, e isso é muito real, porque, né, tocando um pouquinho no assunto aqui, vocês têm soluções e liberam, né? Uma vez eu usei uma tecnologia de vocês chamada Geo3, que pega geoespacial, sabe? Para fazer, porque eu estava num projeto numa empresa antiga,
E aí a gente tava querendo pegar a localização do motoboy em tempo real, porque era um aplicativo de delivery. Legal. A gente utilizou essa Geo3 pra pegar ali. E eles disponibilizam open source? Eles liberaram Ah, open source que e a legal. documentação é perfeita. Muito bom. Legal. Que massa. Eu acho muito legal. E você costuma ler newsletter? É por causa do Tarcísio. A gente tem um parênteses, o Red Tecnologia chama Tarcísio, ele tem uma reunião quinzenal, que ao invés de chamar newsletter, chama newsletter de Tarcísio. Por isso que eu falei assim, entendeu? Eu não falei. Obrigado, Tarcísio, pelos trocadilhos de sempre. Ai, meu Mas Deus. você assina alguma newsletter? Acho que você quis dizer. Isso, ouve um traduzindo, né, podcast. Você assina algo. Porque tem algumas coisas que você assina e chega no seu e-mail sobre tecnologia. Sim. São coisas que você possa recomendar pra galera também. Eu acompanho muito a Medium. Não sei se já ouviram falar no site que eu assino. Nossa, Na muito verdade, ele é gratuito, né? E pessoas fazem postagens lá, como se fosse um blog de várias coisas, mas também tem de tecnologia e abordam vários temas. E não só estudo de caso de uma tecnologia em específico, mas também como que eu faço o design de software para um problema tal, ou como funciona o mercado de trabalho para uma pessoa que quer ir para análise de dados. Então, a gente consegue abordar essas várias áreas da tecnologia, né? Então, não necessariamente é focada só em uma linguagem de programação. Inclusive, aqui a gente tá. Eu não sei falar mais a palavra depois de estar Newsletter. Fala A gente newsletter. Newsletter, vai? Newsletter. Boa! Eu aprendo com o Breno, às vezes. E Só dessa piada, eu gostaria de falar uma coisa. Nós estamos falando do como se preparar, né? E do como não ficar também desesperado em estudar e etc. Isso. Mas eu gostaria de levantar a bola de que hoje entender, ter a capacidade de pelo menos ler em inglês é um fator muito importante. É lógico que a gente tem conteúdos e a própria escola DMC está trazendo conteúdos incríveis em português, mas hoje a gente tem muito conteúdo em inglês. E não só isso também. As oportunidades que nós temos no mercado de trabalho também né, se você é capaz de se comunicar em inglês, né, você abre mais ainda o seu leque no mercado de trabalho. Então, eu gostaria de colocar esse ponto aí para que as pessoas estudem inglês. Faz diferença, sim, no dia a dia, mesmo que a empresa é uma empresa brasileira. Né? Eu vejo vagas de, por exemplo, pessoas que querem ir para, mesmo que seja Portugal. Portugal está contratando pessoas, levando pessoas do Brasil para lá, mas a pessoa precisa saber falar inglês. Fora que a programação é em inglês, né? Exato. tem várias a programação, documentações, né? tudo em inglês. Isso aconteceu comigo. Eu tava com um problema, eu coloquei lá em português. Não consigo retornar um tananã. Aí eu, ai, que saco. Daí eu peguei e joguei no Google, né? Tô brincando. Return, tananã. Meu, você acredita que eu consegui a resposta em inglês? Até pra pesquisar um problema, em inglês é melhor. E aqui na DNC, a gente tá padronizando nossos códigos para ficar até os nomes das variáveis em inglês, nome de função. São boas práticas de código, é muito importante. Hoje, né, o nosso mercado de tecnologia está extremamente aquecido. E as pessoas identificaram que o nosso país, o Brasil, tem excelentes mãos de obras especializadas. E hoje, se a gente conseguir se comunicar com eles, e aí eu não tô falando para você ser, nossa, que inglês, que pessoa, mas é saber se comunicar, ter a capacidade, né? Então, isso vai ajudar muito também, né, no desenrolar. E eu ia fazer uma pergunta para você sobre, principalmente, né, pensando aí na sua futura carreira de liderança, a gente está falando de como se manter atualizado, estudar, como você direcionaria estudos para uma pessoa que chegasse no seu time, assim, para um futuro liderado? Legal. Né, para uma pessoa júnior, focando em uma pessoa que está em transição de carreira. Como você organizaria a rotina de estudo dela? Como você indicaria para ela começar estudando? Legal. De novo, vem a questão da base, mas é lógico que durante sobre a base, ela também vai ser avaliada na entrevista e etc. Mas, da forma como eu faria, eu iria pegar um projeto pequeno, ou até mesmo a gente poderia criar um projeto que teria a ver com o tema da empresa, mas que ela pudesse, aos poucos, ir desenvolvendo as suas habilidades de acordo com aquilo. Podemos escolher a linguagem de programação que seja,
Mas a partir disso, a gente pode entrar nos temas e, né, nos conceitos, por exemplo. Qual banco de dados você usaria aqui? Né? Como você estruturaria a API? A Faria ela comunicação. pensar, né? Exato. A comunicação entre o web e o back-end. Como funcionaria? Então, esses tipos de conceitos que a gente vai trabalhando aos poucos e formando as pessoas. Programar, quando você tem a base, todo mundo consegue se virar ali. Mas é muito além do que só saber fazer o for e o if. É também você entender qual é o problema que você está solucionando. Quais são as consequências daquele problema. Se você decidir usar um banco SQL, qual é a consequência de usar ele? Qual é o impacto da solução que você está implementando? Exatamente. Se você usar essa estrutura que você definiu, você consegue receber quantos usuários? Hoje eu tenho 10 usuários na minha plataforma, está tudo bem. Mas você já imaginou ter, sei lá, 1000 requests, 1000 usuários por segundo na sua Esse plataforma? pensamento vira muita chavinha, cara. Exato. Então, esse tipo de pensamento é o como nós evoluímos como profissional no mercado entre júnior e PMC. Então, a partir daí, você vai adquirindo maturidade, responsabilidade para responder essas questões. Legal. Um exemplo sou eu, tá? Porque eu, enquanto estagiária, semana passada, né? Semana passada. Lá na época que eu era estagiária, pronto, subiu a cabeça. Eu fiz uma carry, né, pra rodar no back-end mesmo. E aí a carry tava lá longa e demorava, tipo, sei lá, 7 segundos pra ser executada. E aí eu falava, funcionou, pode ir. Exato. Hoje, aconteceu isso comigo ontem, até vocês viu? A minha carry tava levando ali 0,44 milissegundos. Eu falei assim, tá, vou, tipo, simular, coloquei lá, tipo, um mocado, como se fosse o triplo do que eu tinha, pra saber como é. Eu falei, cara, eu tô com pensamento assim, fora do normal agora. e isso ajuda pra caramba, porque sabe aquela carry que eu fiz que eu achei que não ia dar nada? Ela, no final, eu tive que refatorar ela. Exato. Porque ela tava deixando muito lento. Interessante. Hoje já não sou mais assim. Hoje eu não sou mais assim. Mas é interessante porque todos esses momentos que você passou te fez pensar no problema. E é muito fácil nós, como desenvolvedores, eu sei resolver esse problema. Eu boto o for aqui, o if aqui, resolvido. Mas concorda que o que a gente sempre precisa lembrar, a gente está resolvendo um problema de uma pessoa na rua. De qualquer forma, a escola resolve, o iFood resolve, o Nubank resolve, a Uber resolve um problema de pessoas na rua. Então, o que é a nossa prioridade? É o usuário, é a experiência do usuário. Pensar a longo prazo, Se a sua query demorar, sei lá, um minuto para executar, você já imaginou quem tá ali na rua falando assim, tá? Não vou mais. Não tá funcionando. Na minha casa, exato, vai ficar clicando, sei lá. Usuário impaciente. Totalmente. E é muito legal porque nós, desenvolvedores, também somos usuários de várias plataformas. Então, quando a gente reflete assim, realmente, deixa eu aprender aqui. Tem esse pensamento muito assim. Às vezes eu tô mexendo no aplicativo e falo, nossa, eu não faria assim, eu não faria dessa forma. Eles devem estar usando framework que tal. Bem assim mesmo. Esse daqui a gente não comete aqui na DMC, não. Mas, voltando no assunto que você falou sobre as vagas de empregos terem, né, um descritivo muito grande. É lógico que, em muitas situações, as empresas já têm o seu serviço estruturado, igual você mencionou. PHP, a gente está migrando para Node. Se a gente é capaz de contratar uma pessoa que já tem algum tipo de experiência em Node, a gente vai ensinar o conceito do problema e ela vai conseguir seguir. Mas isso não é um problema. Eu acho que é legal a gente deixar claro. De novo, se você tem a base, hoje eu programo em Java, mas eu sou capaz de migrar para qualquer outra linguagem de programação. A partir do momento que eu sei a teoria, sei entender a base e aí consigo estudar a sintaxe, beleza. Né? Hoje o Nubank ele é muito conhecido por trabalhar com Clojure. E no mercado, a gente não tem tantas empresas assim que trabalham com Clojure. Eles deixam de contratar? Não, de jeito nenhum, porque eles são capazes de te ensinar Clojure
mas você tem a base da programação. Você é capaz de seguir e de aprender, de ser autodidata naquilo. Quando a galera vê as inscrições, ele fala, eu não tenho isso, não vou. Cara, se candidata. Não, você já tem, né? O não você já tem, o resto você aprende. É o que ela falou. Se você tem uma base bem estruturada, se você precisar aprender um pouco mais sobre a linguagem que eles estão pedindo, só se candidatar. E aí, nesse ponto da questão de se candidatar, é interessante a gente falar também um pouquinho sobre diversidade, diferença entre homens e mulheres também, que existe. Os homens são mais suscetíveis a se arriscar. Então, eu gostaria de deixar a mensagem aí para as meninas entrando na área de programação. Olha e qualquer só. pessoa que seja de grupos de minoria, que possa se considerar eu não consigo, eu não sou capaz. Sim, você é capaz, tente. E mesmo que agora não deu certo, é uma questão de treinar, praticar. Como se você estivesse estudando para um vestibular. Você não fez... como que na escola a gente fazia... O Enem? Não. Antes do Enem, na escola você fazia cursinho ou até mesmo simulados, né? Sim. Antes de entrar no Enem, de fazer o Enem em si. Preparatório. Então, assim, você pode se preparar. E às vezes aquela entrevista que não deu certo serviu como um preparatório também. Com certeza. Então não tenha medo de entrar no mercado de trabalho, de testar aquela vaga, às vezes entender como aquela empresa funciona. São experiências muito ricas, da qual às vezes a gente não se permite só porque fala, ai meu Deus, eu não tenho nada esse X que eles estão pedindo. Você tem que gabaritar o pré-requisito, pelo menos eu penso assim. Sim. Porque o que a gente espera é uma pessoa capaz de se desenvolver. Então, se você é uma pessoa que gosta de estudar, gosta de ir atrás, gosta da área de tecnologia, você vai com o tempo se desenvolver. E todas as empresas compreendem isso. Com certeza. E aí, pra gente fechar o nosso podcast, a gente tem um quadro que a gente faz em todo episódio, que são as verdades ou os mitos. Mas, como eu tenho agora uma desenvolvedora back-end, com a minha co-host aqui do podcast, em breve ela vai me demitir aqui do podcast, tá, gente? Ela vai ficar tão foda que, infelizmente... Não vamos precisar mais do Breno, só do MacBook. Exatamente, o MacBook fica, né? O MacBook fica. Vamos lá. Explica aí pra Flávia o que é o Verdades e Mitos, como é que funciona. Beleza. Como o Breno disse para os convidados, você corre o risco de ser cancelada. Dependendo da sua resposta, existe. Dependendo da sua resposta. Mas o nosso jurídico já vai entrar em contato com você, porque tipo de processo que venha depois. A gente tá com você, tá? Mas depende. Então a gente tem esse quadro de verdade ou mito, onde a gente fala coisas que ou estão na internet ou as pessoas pensam, que você fala se é verdade de certa forma, ou se não é verdade, ou se é um mito, beleza? Então vamos lá para a primeira. Quanto mais sênior você for, mais fácil será para você aprender uma nova tecnologia ou estrutura. Eu digo como verdade essa afirmação, porque quanto mais você vai estudando, mais você vai se preparando para o seu próximo passo. Então aí é um acúmulo, é uma bagagem que você vai acumulando de conhecimento. De novo, se você tem a base sólida, você é capaz de ir aos poucos crescendo no seu conhecimento. E não só isso também, né? Hoje eu estudei bancos SQL. Se amanhã eu estudo um banco não SQL, eu sou capaz de fazer o comparativo entre um e outro, entender a vantagem e desvantagem, né? Então, por isso que eu entendo que sim, quanto mais sênior você é, mais acúmulo de conhecimento você tem. Então, E o pessoal acha que sênior é igual assim, ela tem 20 anos na carreira. Eu pelo menos Bárbara, eu vejo uma pessoa sênior por experiência e conhecimento, porque eu vejo muitas pessoas assim, tô falando aqui dentro da INC, mas que, sei lá, tem 3 anos que começou a desenvolver e a pessoa já tem um histórico de resolver problemas melhor, ela já tem um background melhor, falei certo? Background? Sim. Background. E aí, a pessoa que está há 10 anos fala aquela mesma tecnologia e é sênior por causa do tempo. Eu acho que o tempo é sobre o aprendizado. Sim, é sobre maturidade também. Saber lidar com os problemas que você encontra, né, no mercado de trabalho, do tamanho do problema que você é capaz de resolver também. Verdade. Vamos para a segunda. Você precisará saber sobre cada tecnologia nova assim que ela for lançada. Não! Por favor, não! Eu falei pra ela fazer isso ontem, ela ficou uma noite sem dormir. O que é legal falar?
é muito importante você manter o seu radar ligado, vamos dizer assim. Nós sabemos o que está no mercado, mas eu não preciso me aprofundar. Se aprofundar pode ser uma aposta. Porque hoje você se aprofunda em Java, mas nós sabemos que Java já tem o quê? 20 anos na comunidade. Existem pessoas que são crânio em Java, porque elas acompanharam desde o início, desde o princípio ali. Você pode pensar em fazer um investimento dessa forma e ser o crânio, sei lá, daqui 10 anos de uma linguagem que acabou de surgir? Ok, pode ser uma aposta sua. Mas eu não estou querendo dizer que você precisa fazer isso. Não é isso que o mercado de trabalho vai pedir para que você espera de você. Né? Então, o que é importante? A gente sempre ter no radar das coisas que estão acontecendo, faça uma leitura, mas não necessariamente fique bitolado naquilo, né? Nossa, surgiram 10 tecnologias e agora? Não, prepara um curso pra gente amanhã sobre isso. Não, então não. Ouvindo documentação. Mas isso é muito real. Eu gosto bastante de Node.js, né? E ele, por exemplo, eu comecei a usar aqui, era 16.7, acho, a versão dele, né? Ele tá na 18 ponto. Eu acho que é legal. Saiu a nova versão ali, vamos ver o que mudou, porque isso pode impactar no teu projeto hoje. Então, por exemplo, o Node, antes dessa nova 18 ponto que ele tá agora, a gente tinha que, eu acho que vocês sabem melhor que eu, que instalar a biblioteca do Node.js para ele fazer aquele restart automático das APIs, né? Ele veio agora implementar dentro do Node, o Node.js. Então, eu acho que é bastante legal a gente, saiu nova documentação da versão, não vai mudar nada na minha vida, segue. Não precisa ficar tipo, né? Meu Deus, já tem que atualizar. Olha o que é legal. Você sabe o porquê que hoje você dá um comando ali dentro e ele já faz tudo sozinho para você. Você tem um conceito ali. Você decidiu focar em Node.js e beleza, maravilha. Agora, você não precisa ficar maluca só porque você gosta de Node.js que você tem que estudar Java, Go, Flutter, Angular, qualquer outra coisa do tipo. Então, tá mais hypado, eu preciso estudar. Tá tudo bem. E vamos para a última. Eu preciso fazer muitos cursos para estar atualizado. Não, eu diria para que você nunca pare de estudar. Mas ficar maluca atrás de milhões de cursos, não. Existem pessoas que são autodidatas, capazes de estudar só ali com livros. Existem pessoas que necessariamente precisam de uma estrutura para estudar, né? O exemplo hoje, a gente tem um excelente exemplo do nosso curso da DMC para ajudar as pessoas a fazer um onboard na carreira de tecnologia. Mas para que você se mantenha atualizado, você não precisa ficar desesperado, mas ao mesmo tempo não largue a mão de estudar. A área de tecnologia ela é muito dinâmica, então o tempo todo a gente precisa estar fazendo leituras, fazendo cursos. Porque a maioria das pessoas que começam muito cursos, eu acho que não tem muita acabativa, né? Sim. Porque você nunca tem um foco em algo, né? Eu acho que a gente fala muito de estudar só como curso, mas esquece que acompanhar um colega de trabalho mais experiente também é estudar. Ouvir uma palestra, ouvir um podcast também é estudar. Né? Fazer um benchmark com alguém em um encontro. Ter um mentor. Ter um mentor, com certeza. Às vezes, o direcionamento, 2 direcionamentos que esse mentor te dá já te corta aí 2, 3 meses de estudo, entendeu? Então, existem várias formas de estudar e cada um tem a sua própria, né? Por isso que até quando a gente está desenvolvendo a formação, a gente fala muito sobre resolver problemas. A gente dá todo o suporte, mas, cara, tem muito material escrito no curso, tem videoaula, tem mentoria, então a gente meio que quis abranger um pouco essa diversidade de perfis de aprendizado também, porque eu acho que você não precisa se enquadrar necessariamente dentro de um ou de outro, né? Você pega o que for melhor para você. Finalizamos, eu acho que isso não foi cancelado não, eu acho. Eu acho que não, vamos ver. Quando que sair o episódio, Rafa vai mandar uma mensagem pra Flávia para entender se o futuro dela está garantido aí, ou se a galera vai cair matando ela no LinkedIn. Então, Flávia, queria agradecer a sua presença. Obrigado por aceitar o nosso convite. Porque eu sempre falava nos começos do episódio, obrigado pelo convite. Aí parecia que a pessoa que estava me convidando pro podcast, mas eu entendi. Os 4, assim. Não, bug e eu era estagiária, então. Eles mandaram uns 3 episódios para entender se a frase estava correta mesmo, e me avisar nada, né? Mas acho que foi muito legal o papo, acho que deu uma tranquilizada na galera, né? Pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, por favor, comente se estão mais calmos, mais tranquilos.
que a galera vem conversar com a galera no comercial, fica, meu Deus, eu já estou atrasado, meu Deus, não vou conseguir o salário que eu quero na área de tecnologia. Então, acho que a gente conseguiu mostrar para a galera que é tudo um processo e que é importante ter uma boa base, mas a melhor maneira de você aprender é estar resolvendo seus problemas do dia a dia com um nível cada vez maior de, né, seja uma velocidade, seja performance, né, conseguindo melhorar a sua qualidade de código. Então, existe uma série de fatores dentro do seu dia a dia que permite você estudar e evoluir como desenvolvedor. Né? E a gente sempre gosta de fechar o episódio com uma dica, né? Principalmente você que é a nossa embaixadora do nosso curso de tecnologia, qual dica você dá para a galera final aí que quer migrar para essa área? Que quer migrar para essa área? O mercado está extremamente aquecido. Venham. Tem vagas para todo mundo, em todas as empresas, para todo mundo que tem interesse até de morar no Brasil ou morar fora. A tecnologia nos permite trabalhar de casa ou de qualquer outro lugar, né? Então, hoje, nós temos essa facilidade, né, na área de tecnologia. E não só isso também, não se desesperem, mas também não deixem de se aplicar, porque a oportunidade está aí. E todos nós estamos nesse processo de crescimento, de aprendizado. É um eterno aprendizado para todo mundo. Que legal. Top. Muito massa. Então, pessoal, se você quer entrar para a área de tecnologia, quer se tornar um desenvolvedor full stack, se inscreva na nossa formação em tecnologia. São 520 horas de conteúdo, mais de 10 meses de curso, mais de 21 projetos no portfólio. A gente falou bastante aqui da importância de você aprender com projetos, né? A gente estruturou toda a formação para a gente não falar só sobre conceitos, mas falar sobre problemas e os conceitos que podem te ajudar a resolver esses problemas. E empresa real, tá? E ainda tem um projeto em uma empresa real, exatamente. E já é um gostinho dos desafios que você vai enfrentar no mercado de trabalho. Então, fica aí a dica, né? Visite o nosso site para entender qual é a nossa próxima turma, conferir a nossa agenda. Mas queria mais uma vez agradecer a Flávia pelo papo. Muito obrigada, pessoal. Imagina. Obrigada por ter de hoje. E vocês aí que estão nos assistindo pelo YouTube, se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho aí para receber as notificações. Tem muito conteúdo legal saindo quase que diariamente aqui, não só o nosso podcast, mas muitos tutoriais de carreira, entrevistas, tem um monte de coisa que a galera está preparando para você. Sigam a gente em todas as nossas redes sociais também, no Instagram, no TikTok, para ver a Babi fazer umas dancinhas engraçadas, né? A Babi fez uma dancinha que quebrou a costela, mas ela já está bem melhor agora. E se você está ouvindo a gente pelo Spotify, também ative as notificações, se inscreva aí no nosso perfil no Spotify para sempre ter a notificação quando o episódio novo sair. O Café com Nux tem lançamentos semanais. Queria agradecer mais uma vez você que ficou aqui até o final com a gente e um beijo e até o próximo episódio.